Na hora de definir o quadro profissional do seu negócio, muitos empresários evitam contratar parentes. Mas a experiência mostra que a composição familiar, gente, pode ser uma aliada para o sucesso. Você vai conhecer agora 2 exemplos de empresas que conquistaram solidez no mercado unido à família e ao trabalho. Preste atenção na reportagem de Danilo Marconi. Na hora do recreio dá para ter uma ideia da dimensão do colégio. Corredores cheios de estudantes. São quase 2.000 nos ensinos infantil, fundamental e médio. A história desta escola gigante começou há 44 anos. Uma história ainda tímida. Com a vinda dos cursos superiores para Londrina, nós sentimos a necessidade de que os alunos fossem melhor preparados. Então juntamos uma turma de 13 pessoas, inclusive professores e estudantes de medicinas, e montamos primeiramente o cursinho, que realmente era, vamos falar assim, endereçado para o curso de medicina. Marvulli faz questão de percorrer o colégio todos os dias, agora na companhia do filho e também dos filhos dos sócios da empresa, sucessores que começaram a trabalhar bem cedo. Renato, que é diretor financeiro, diz que foi mais fácil trilhar o caminho com o olhar atento do pai. A gente troca ideia para ver o que fazer, o que não fazer. Então é como se fosse um porto seguro que está ali do teu lado para te auxiliar. O diretor de marketing e sócio do colégio também aprendeu tudo o que sabe observando os mais velhos da família. Já está há quase 3 décadas dentro da instituição. Nós conseguimos chegar nos dias de hoje com uma escola em ponto de bala, né? Capaz de enfrentar qualquer coisa. Mesmo em termos de concorrência estadual, nacional, quer dizer, no Enem, por exemplo, nós somos a 2ª escola do Paraná. De acordo com o Sebrae, a empresa familiar é mais comum do que se imagina. No Brasil, são cerca de 24 milhões de empresas que passaram de pai para filho. O número poderia ser ainda maior, mas apenas 30% sobrevive à 2ª geração. Por isso, é preciso inserir os filhos aos poucos no negócio. Um sucessor não é preparado ou fica pronto de uma hora para outra. É um processo que leva alguns anos, né? Numa grande empresa, por exemplo, nós estamos falando às vezes de um processo de preparação de 15 anos. É o que faz o dono desta gráfica, considerado uma das maiores do Paraná. Ele trabalha para desenvolver o processo de sucessão. Nivaldo traz o filho de apenas 17 anos para as reuniões semanais do conselho. Nós temos aqui um trabalho que estamos executando, onde nós nos reunimos 2 horas por semana para pensarmos a gráfica para o futuro. E ele participa desse trabalho. Mesmo que ele escolha uma área diferente para poder seguir como profissão, ele tem que entender do negócio da família e saber qual é o nosso planejamento para o futuro. E os cargos não se restringem aos filhos, esposas e netos. Dos 180 empregados, pelo menos 60 têm algum grau de parentesco. Rafael é a cara de Robson e Robson é chefe de Rafael no setor de impressão. Os irmãos gêmeos garantem que a relação não atrapalhe o trabalho. Nós viemos juntos, contratados, pedindo emprego, né? E ele aceitou nós 2 juntos, para não separar, a gente não queria ser separado, né? É muito bom, né? Trabalhar com o irmão, saber que ele está do lado e saber que faz a mesma coisa que você. Harmonia que também se reflete na rotina da gerente de vendas Eliette, chefe de Mário, com quem é casada há 26 anos. Quando o Mário passou a atuar no departamento comercial, no mesmo setor que o meu aqui, facilitou muito para nós, até a nossa convivência, porque ele começou a entender, né, justamente esse dia a dia, né, e muitos questionamentos foram até, eu diria que, eliminados. Nós levamos aqui o lado profissional e lá fora, sim, o lado do casal. Mas não incomoda de maneira nenhuma. E qual regra a seguir? Entregar um cargo de chefia ao filho ou deixá-lo percorrer todos os setores da empresa? Integrá-lo ao conselho administrativo ou até mesmo promover a sucessão familiar assim que ele alcançar a maioridade? Um conceito é básico: o administrador não pode ficar parado. Para o consultor do Sebrae, a empresa familiar é uma modalidade interessante, mas para que a fórmula funcione, não dá para esquecer que a empresa não é o quintal da casa. Tem que profissionalizar o negócio para garantir o sucesso da empresa. Muitas vezes nós encontramos líderes sábios, empresários sábios, que colocam seu filho para atuar numa posição operacional. E essa pessoa, quando chega numa posição de diretoria, ela está pronta, porque ela conhece a empresa como poucas. Então ela não está ali à frente simplesmente por causa do laço familiar, mas por causa da competência que foi adquirida ao longo desses anos de trabalho.
Bacana a reportagem do Danilo Marconi. Na hora de definir o quadro profissional, muitos empresários evitam contratar parentes. Mas a experiência mostra que esta composição pode ser uma aliada para o sucesso. Você vai conhecer agora 2 exemplos de empresas que conquistaram solidez no mercado, unindo família e trabalho. Na hora do recreio dá para ter uma ideia da dimensão do colégio. Corredores cheios de estudantes. São quase 2.000 nos ensinos infantil, fundamental e médio. A história desta escola gigante começou há 44 anos. Uma história ainda tímida. Com a vinda dos cursos superiores para Londrina, nós sentimos a necessidade de que os alunos fossem melhor preparados. Então juntamos uma turma de 13 pessoas, inclusive professores e estudantes de medicinas, e montamos primeiramente o cursinho, que realmente era, vamos falar assim, endereçado para o curso de medicina. Marvulli faz questão de percorrer o colégio todos os dias, agora na companhia do filho e também dos filhos dos sócios da empresa, sucessores que começaram a trabalhar bem cedo. Renato, que é diretor financeiro, diz que foi mais fácil trilhar o caminho com o olhar atento do pai. A gente troca ideia para ver o que fazer, o que não fazer. Então é como se fosse um porto seguro que está ali do teu lado para te auxiliar. O diretor de marketing e sócio do colégio também aprendeu tudo o que sabe observando os mais velhos da família. Já está há quase 3 décadas dentro da instituição. Nós conseguimos chegar nos dias de hoje com uma escola em ponto de bala, né? Capaz de enfrentar qualquer coisa, mesmo em termos de concorrência estadual, nacional, quer dizer, no Enem, por exemplo, nós somos a 2ª escola do Paraná. De acordo com o Sebrae, a empresa familiar é mais comum do que se imagina. No Brasil, são cerca de 24 milhões de empresas que passaram de pai para filho. O número poderia ser ainda maior, mas apenas 30% sobrevive à 2ª geração. Por isso, é preciso inserir os filhos aos poucos no negócio. Um sucessor não é preparado ou fica pronto de uma hora para outra. É um processo que leva alguns anos, né? Numa grande empresa, por exemplo, nós estamos falando às vezes de um processo de preparação de 15 anos. É o que faz o dono desta gráfica, considerado uma das maiores do Paraná. Ele trabalha para desenvolver o processo de sucessão. Nivaldo traz o filho de apenas 17 anos para as reuniões semanais do conselho. Nós temos aqui um trabalho que estamos executando, onde nós nos reunimos 2 horas por semana para pensarmos a gráfica para o futuro. E ele participa desse trabalho. Mesmo que ele escolha uma área diferente para poder seguir como profissão, ele tem que entender do negócio da família e saber qual é o nosso planejamento para o futuro. E os cargos não se restringem aos filhos, esposas e netos. Dos 180 empregados, pelo menos 60 têm algum grau de parentesco. Rafael é a cara de Robson e Robson é chefe de Rafael no setor de impressão. Os irmãos gêmeos garantem que a relação não atrapalha o trabalho. Nós viemos juntos, contratados, pedindo emprego, né? E ele aceitou nós 2 juntos, para não separar, a gente não queria ser separado, né? É muito bom, né? Trabalhar com o irmão, saber que ele está do lado e saber que faz a mesma coisa que você. E qual regra a seguir? Entregar um cargo de chefia ao filho ou deixá-lo percorrer todos os setores da empresa? Integrá-lo ao conselho administrativo ou até mesmo promover a sucessão familiar assim que ele alcançar a maioridade? Um conceito é básico: o administrador não pode ficar parado. Para o consultor do Sebrae, a empresa familiar é uma modalidade interessante, mas para que a fórmula funcione, não dá para esquecer que a empresa não é o quintal da casa. Tem que profissionalizar o negócio para garantir o sucesso da empresa. Muitas vezes nós encontramos líderes sábios, empresários sábios, que colocam seu filho para atuar numa posição operacional. E essa pessoa, quando chega numa posição de diretoria, ela está pronta, porque ela conhece a empresa como poucas. Então ela não está ali à frente simplesmente por causa do laço familiar, mas por causa da competência que foi adquirida ao longo desses anos de trabalho. Mas para que o trabalho em família dê certo, é necessária a adoção de uma série de cuidados. Nós vamos conversar agora com a consultora do Sebrae, Sônia Shimoyama. Ela é consultora e conversa com a gente agora. Obrigado pela sua participação. Obrigada a você, Sônia. Quais as vantagens e desvantagens de se ter uma empresa familiar, como nós mostramos na reportagem? Bom, a vantagem é principalmente o que foi mostrado, a confiança. Existe uma confiança muito importante que numa sociedade ela é a base.
né? E falando em familiar, quando se trata quando começa uma empresa, esse é o primeiro sócio que se enxerga. Então isso é muito importante, essa base de confiança que vai se crescendo, vai se desenvolvendo, até como foi falado, a preparação dos filhos, a segunda geração, colocando em funções mais operacionais até assumir de fato com competência, com consistência um cargo de liderança. Então isso é bem importante. A base é a confiança. E a desvantagem? Ou as desvantagens? As desvantagens é principalmente quando uma mistura, né, do pessoal com o profissional. Né, falando em termos de gestão de pessoas mesmo. No começo é muito operacional, é muito trabalho, então é muito comum se deixar um pouquinho de lado a gestão de pessoas. Mas com o passar do tempo, com o crescimento da empresa, é importante se identificar as aptidões e transformar isso numa vantagem competitiva falando no mundo empresarial. E claro, né, não são duas pessoas que estão ali, são pessoas que muitas vezes depois dali vão para suas casas, né? Então é a mesma pessoa. Ter esse cuidado da divisão do que é um ambiente de empresa e um ambiente familiar, falando isso nas relações, é muito importante. Eu te diria até que é um desafio. Da mesma forma, vamos pensar na área de finanças, né? É muito comum essa mistura do pessoal com o profissional. Também é um desafio. Só que finanças, vamos pensar assim, só tendo uma dedicação, você consegue separar as contas. Agora, falando em relações pessoais, isso requer, sim, um cuidado maior, entender qual o caminho que essa pessoa deseja, porque muitas vezes a segunda geração, que são seus filhos, muitas vezes, pode ser que não deseja. Né? Isso também é comum e tem que respeitar. Então, respeitar as aptidões, respeitar em que momento ele sente a satisfação e perpetuar essa empresa. Né? Quando se mostra aí exemplos de sucesso, é justamente isso, uma transição bem feita, um planejamento. A reportagem mostrou que 30% das empresas acabam deixando de existir. Apenas 30% das empresas permanecem depois da segunda geração. Isso é em função da falta de talento dos sucessores? Eu te diria que talvez em função da falta de gestão mesmo, Erivelto, no sentido de estar muito preocupado com o operacional e a gestão ficou um pouco de lado, porque é muito comum você ser atropelado pelo dia a dia. Né? Por que morrem ali, 30 só permanecem? Porque não conseguem fazer esse desafio, como eu disse ali mesmo, é um desafio. Poder transformar toda essa base de confiança que eu já comentei e colocar isso de uma forma competitiva da empresa, porque a empresa, no final das contas, com o passar do tempo, ela tem que se tornar competitiva. E essas relações elas vão se desenvolvendo. Né? Então, não é fácil não é fácil. Por isso que acabam muitas se desfazendo e até colocando outras pessoas no mercado, que hoje é um mercado, falando em termos de pessoas, captação de pessoas também não é uma tarefa fácil. Né? Então isso é o reflexo dessa dificuldade que se encontra. Sônia, eu vou pedir licença para você, já que você falou em captação de pessoas. As agências do trabalhador de todo o estado têm hoje mais de 20 mil vagas de emprego abertas. Vamos voltar a falar com a Simone Rames para ver algumas dessas oportunidades. Simone? Sônia, existe sempre uma brincadeira que se faz com um cunhado, né? Que um cunhado que trabalha numa empresa e tal, mas brincadeiras à parte, como é que a gente dispensa um familiar, um cunhado, um irmão, dispensa da sociedade ou dispensa de uma empresa se ele não está correspondendo às expectativas? Requer uma habilidade, não é fácil. Se não é fácil uma pessoa, né, um funcionário, né, que não seja ligado à família, imagine então um familiar. Isso requer uma habilidade, por isso quem é a pessoa mais próxima é a pessoa que deve fazer isso, né? O entendimento de que onde está naquele momento não está sendo bom para ninguém. Tanto para ele, que obviamente isso deve ter acontecido, não aconteceu da melhor forma. Não é uma tarefa fácil e requer uma habilidade da pessoa que cuida ali da gestão de pessoas mesmo. Isso é bem importante, a afinidade que se tem. E essa afinidade, inclusive, quando se fala em parentes, fala em familiares diretos, ou mesmo um amigo que você traz para a família, isso não pode ser confundido no âmbito profissional. Né? Como a gente diz, a empresa ela tem um fim, uma finalidade, um objetivo para se perpetuar, para ter uma longevidade. Né? Se as coisas não estão andando,
é importante. Não é bom ter essa pessoa que esteja insatisfeita da mesma forma que não está apresentando resultado. Não é uma tarefa fácil, mas é um mal necessário. Isso quando é funcionário. E quando é sócio? Bom, aí é mais complicado sim, né? Mas como eu digo, existe uma base, a confiança. A partir do momento que existe transparência, isso no momento não é agradável, certamente não é, mas com o passar do tempo pode sim, hoje, principalmente quando se